noite a todos. É muito difícil falar de arquitetura depois de tanta música. É uma coisa quase que uma covardia. Não é? Dias de música, hoje mais música com o filme do Zusa, mas eu vou tentar, até enfiar um pouquinho de música na minha fala. Bom, quero agradecer ao Nuno, à Casa da Arquitetura, aos curadores, Guilherme, Fernando, por esse convite. Fico muito honrado de estar aqui, de falar, de já ter estado na inauguração e poder falar um pouquinho de arquitetura, mostrar um pouco do trabalho do meu escritório, mas, principalmente, poder pensar e fazer um pouco de pregação por uma arquitetura que a gente acredita, por um modo de fazer arquitetura. Como eu tenho que... para falar do meu escritório, eu vou contar um pouquinho. Meu escritório tem o nome Brasil Arquitetura. É uma coisa um pouco pretensiosa, mas a gente botou esse nome no escritório há 40 anos atrás, então a gente era jovem, né? E jovem tem esses arrobos de... Isso em 1979, a gente tinha feito um escritório primeiro com 5 pessoas. Um ano depois, 2 saíram, e a gente ficou sem nome. Antes se chamava Vila Madalena, aquela coisa óbvia que era lá. E então ficamos procurando nomes, ligando a primeira sílaba do nome de um com o outro. Aí João Gilberto tinha acabado de lançar o disco Brasil, com Caetano, Bethânia e Gil, e a gente, fanático que somos por todos eles, mas por João Gilberto, a gente falou, puxa, mas se ele pode, por que a gente não pode? Vamos botar o nome Brasil. E aí foi que nasceu o Brasil Arquitetura, vem desse disco, Brasil, e não é mentira, é uma coisa que... Mas é claro que nesse nome estava ligado, quer dizer, a escolha desse nome está ligada a essa coisa louca que a gente tem, essa mania de Brasil que a gente carrega com a gente. Não é? Éramos 3, Marcelo Suzuki, Francisco Fanucci, que continua comigo ainda hoje, e eu, vindos do interior, 2 de Minas, um de Barretos, que também é uma espécie de Minas, assim, eu brinco com ele, mas interior de São Paulo. Mas a gente vem para São Paulo, descobre um mundo em São Paulo, mas quer reconquistar o mundo, quer trazer o Brasil para São Paulo, coisa que faz muita falta em São Paulo, em certos ambientes. São Paulo, o Brasil está em São Paulo, mas está no povo, está nas periferias, está na cultura, mas às vezes faltava isso na universidade. E nós, vivendo nesse momento, estudando na FAU-USP, a gente, no auge da ditadura, formados nos anos duros de ditadura, a gente tinha essa gana de conhecer o Brasil, de buscar na literatura, no cinema, em tudo, quer dizer, elementos para lutar para reconstruir um país, ou para retomar certos valores que estavam, naquele momento, achatados, né, sumidos. Então, o nome Brasil é uma coisa que vem muito por aí. Esse envolvimento com esse tema que nos dava tanta paixão e indignação, que eu acho que são sentimentos que continuam nos guiando até hoje. Eu posso dizer que, se tem alguma coisa que move a gente para fazer arquitetura, é justamente indignação e paixão, coisas que movimentam. Isso fez, quer dizer, que a gente passasse esses 40 anos tentando fazer uma arquitetura que fizesse algum sentido para as pessoas, que pudesse mudar a vida das pessoas, e de preferência para melhor, né? De preferência trazer aquilo que a arquitetura tem como fundamento, construir o habitat, trazer conforto para as pessoas, não importando a escala, não importando se trabalhando com objeto ou com a cidade. Ter a arquitetura como ferramenta ou como um instrumento de ação política. Isso é uma outra coisa fundamental no nosso modo de ver e de fazer arquitetura. Quer dizer, a arquitetura é quase que uma desculpa que nós temos para agir politicamente. Não é? É claro que discutimos a arquitetura, pela arquitetura internamente, com a sua gramática própria, tudo mais, mas isso é como se fosse o óbvio para a gente. Não é que a gente... isso não é arrogância, quer dizer, ter boas plantas, bons cortes, bons desenhos, bons espaços, isso é quase que uma obrigação que a gente tem.
mas a gente queria ver esse salto que é fazer esse pulo do gato, que é a arquitetura que toque as pessoas, que movimente as pessoas e que, em alguns momentos, até o arquiteto possa desaparecer, feito um contra-regra no teatro. Né? Tem momentos que você tem que fazer uma coisa contundente, ser muito evidente, ser forte, aparecer. Tem momentos que você tem que desaparecer. Eu acho que nessa profissão, na nossa profissão, a gente tem que saber esses momentos, procurar esses momentos para errar menos. No fundo é isso, a gente luta o tempo todo para errar menos. Eu até me lembrei de essa coisa ambiciosa, usar a arquitetura para a transformação do mundo. Me lembrei do professor Agostinho da Silva, que dizia que o contrário de imundo. Né? Ele sempre falava, mundo é o contrário de imundo. E, no entanto, a gente está fazendo arquitetura para tentar, muitas vezes, lutar contra o imundo que invade o nosso mundo. Pelo menos no Brasil, na América Latina, na África. E eu estou dizendo isso porque eu vou falar de uma realidade muito distante, talvez, daqui de Portugal, que é a realidade brasileira, das cidades brasileiras de hoje. Eu vou ler um pequeno texto de 2 páginas, prometo que não é muito. Que eu chamei de urbanismo feito de arquitetura. Então é importante, de novo, situar que eu estou me referindo às cidades da América Latina, África, cidades desse mundo hoje em que não investiu tanto quanto Europa, Estados Unidos, na construção do ambiente urbano. Em época de crise total de conforto urbano, fruto da falência do modelo de cidades pautado pelo automóvel e pela desigualdade social, nada mais lógico e impositivo do que retomar criticamente a agenda do urbanismo e da arquitetura, voltar a pensar em por que construímos cidades e que cidades queremos construir, como devemos construí-las e, principalmente, para quem. Não podemos ser ingênuos, pois é preciso admitir que a grande maioria dos problemas de nossas cidades são oriundos da má distribuição da riqueza, principalmente da concentração da propriedade da terra, do solo urbano, nas mãos de poucos e de seu uso especulativo na geração de capital financeiro e não social. Estes problemas só serão resolvidos na esfera da luta política. A máxima do cineasta brasileiro Glauber Rocha continua valendo, aspas, Deus criou a terra e o diabo o arame farpado. Fecha as aspas. O direito sagrado do Estado democrático de ir e vir é hoje atropelado pelos sistemas ineficientes de mobilidade. Vemos o investimento na construção de novos espaços públicos caírem ano após ano pela falta de recursos em todas as esferas. Do lado da iniciativa privada, impera o egoísmo absoluto. Na hora de construir seus edifícios comerciais ou de serviços nas áreas centrais, não oferece o mínimo espaço para o livre desfrute do cidadão, além de cercá-los com grades e fortes portões. O mesmo valendo para os condomínios habitacionais murados e protegidos como verdadeiras fortalezas medievais. Essa crise do capitalismo que se abateu sobre o planeta parece não ter fim. E a situação se agrava com políticas que promovem uma concentração cada vez maior de riquezas nas mãos de poucos, gerando, consequentemente, exércitos e mais exércitos de cidadãos de segunda classe. Nossas cidades são hoje como espelhos dessa realidade dura, injusta e cruel. Leis, regras e normas criadas para controlar mudanças e crescimento de nossas cidades não mais garantem a qualidade do espaço urbano, não mais garantem o conforto urbano necessário para hospedar em sua plenitude a complexa vida contemporânea. Palco da existência por excelência, nossas cidades padecem de espaços que privilegiem e promovam a convivência social. São estes os espaços de encontros, ruidosos ou silenciosos,
espaços de respeito, de busca de tolerância entre diferentes, sejam indivíduos, tribos urbanas ou movimentos sociais. Também os planos genéricos ou de macroescala urbana não mais garantem a qualidade dos espaços públicos. Podem até funcionar em alguns casos, mas quase sempre falham na hora de sua transposição de escala, na hora de sua materialização arquitetônica em escala humana, escala do corpo e necessidades vitais. Vivemos a falácia do planejamento urbano tecnocrático desumanizado. O sonho de Jane Jacobs de desenhar e construir cidades pautadas na abordagem dos problemas e questões humanas está e sempre esteve na escala da arquitetura, no domínio do projeto que afeta, para o bem ou para o mal, o cidadão, o indivíduo ou grupos de indivíduos em íntimo relacionamento. É na escala de vizinhanças que se exercita a tolerância e o convívio de diferentes. E os espaços, como recipientes desses encontros humanos, podem ser mais ou menos preparados para tal função. Onde está a escala do conforto, a escala mediadora dos diversos usos, passeio, compra, serviços, simples passagem ou contemplação? Teoricamente, na escala da arquitetura, das edificações e espaços que nos envolvem como vestimentas a nos proteger. Mas em nossas cidades ela não está, pela falta quase total de arquitetura. Essa é a realidade de nossas metrópoles latino-americanas, principalmente nas zonas mais pobres que padecem de todo tipo de cuidado e, ironicamente, nas zonas centrais semi-abandonadas. Nós, arquitetos e urbanistas do século XXI, precisamos repensar nossos projetos e nossa forma de projetar. Temos que buscar brechas que permitam melhorar a vida nas cidades. Temos que utilizar nossas ferramentas de projeto como formas de ação transformadora em cada mínima intervenção urbana. Ter claros nossos objetivos, que possam identificar nos resultados para quem construímos as cidades. As chamadas ocupações vieram para ficar, e o que se ocupa é sempre espaço. Precisamos ouvir os moradores urbanos em seus gritos de protestos ou sussurros de aflitos, que parecem querer dizer: a cidade é nossa. O urbanismo que queremos é feito de grama, pavimento, ferro, cimento, árvores, abrigos, matérias e materiais que dão forma, que configuram o projeto. É feito de vontade clara de transformação e busca de conforto para as pessoas. É feito de arquitetura. Bom, eu vou mostrar 4 projetos. Espero não ultrapassar meu tempo, mas eu vou mostrar 4 projetos de grande inserção urbana. São projetos em 4 cidades de escalas muito diferentes e regiões diferentes do Brasil. Uma cidade, vou começar com um projeto numa cidade no sul do país, de 4.000 habitantes, na Serra Gaúcha. Depois vou passar para uma cidade no interior de São Paulo, de 70.000 habitantes. Depois Recife, uma cidade de 1.700.000 habitantes, e depois São Paulo. São realidades diferentes e... Deixa eu ver como é aqui. É para cá, né? Foi? Aqui. Bom, esse é o primeiro projeto numa cidadezinha chamada Ilópolis, terra da erva mate, na Serra Gaúcha, uma região, e ao Museu do Pão, construído junto com o moinho Coloniese, um moinho de farinha de trigo e milho, construído pelos italianos imigrantes que vieram do Vêneto, passando fome na virada do século XIX para o século XX, vêm para o Brasil, para muitas regiões do Brasil, mas muitos para essa região da Serra Gaúcha, que começa
depois dos alemães que tinham chegado e ficado com as terras boas da planície, eles vão para a Serra, Caxias, Bento Gonçalves, Calcanhoto é Vêneto? Então, temos uma representante dessa gente aqui. E eles, na segunda, vamos dizer, passo que eles dão, eles adentram a Serra Gaúcha e chegam mais para essa região do alto do Vale do Taquari. E vão explorar a madeira. Recebem uns pedaços de terra e aí formam suas colônias. E o moinho era sempre era a âncora. Eles chegavam num lugar e tinham que construir um moinho para ali ter a comida, o pão e a polenta, quer dizer, podiam moer o trigo e o milho. Quem assistiu o filme Quatrilho, aquilo é a realidade dessa gente, que chega, é aquela saga para a construção do moinho. Aí algumas fotografias dessa região, muito interessantes, porque era uma gente que vinha com uma cultura forte, uma engenharia, um método de construção, um método já antigo de fazer o pão e de moer o grão, e vão aqui empregar com outra madeira, a nossa araucária, com outro clima, em termos de umidade, de temperatura e tudo mais, com outras águas. Então, é uma adaptação fantástica ao Brasil, um fenômeno bem brasileiro. Aí, já trabalhando na metalurgia, em Caxias do Sul e tudo mais. E aí eu vou mostrar alguns moinhos. Essa história começa, Moinho Castamã, porque um amigo de lá do Rio Grande do Sul me levou... Desculpa, eu voltei. Me leva para conhecer esses moinhos fantásticos. Aliás, eu tenho que fazer justiça. A primeira pessoa que me fala desses moinhos é a professora Judite Cortesão, que vocês conhecem melhor do que nós brasileiros, os portugueses, porque é uma figura fantástica, filha do historiador Jaime Cortesão, e que foi mulher do professor Agostinho da Silva. A Judite, um belo dia, diz: você precisa ir para o sul, ver os moinhos, aquelas coisas incríveis de madeira no meio do mato. Tal. Eu não tinha ideia do que era isso. E fui para lá com esse amigo, que era amigo dela também, e conheci meia dúzia de moinhos, e começamos, não, isso é uma maravilha, vamos restaurar isso, vamos criar o caminho dos moinhos, vamos fazer a festa do pão, e começou essa brincadeira. Em geral, a gente começa o projeto pelo final e não pelo começo. Começa pela festa, pela comida, pela música. Isso talvez seja um pouco a herança da Lina, né? Depois a gente faz o projeto, mas primeiro a gente tem que fazer o recheio todo. E visitamos esses moinhos, coisas incríveis. Por exemplo, eu olho para essa construção e falo, isso aí está quase caindo ali. Na hora que cair, acabou, não vai ter mais, não vai ter outro. E não olho para isso com saudade, porque saudade, desculpem, né, os portugueses, nossos irmãos, mas não funciona em arquitetura. Saudade em arquitetura não dá. Isso é um moinho que tinha uma rua, que passava aqui a carroça e descarregava o grão aqui embaixo. Quer dizer, é uma coisa de uma urbanidade esse edifício, né? Esse está na beira da água, na beira de uma cachoeira fantástica, com 5 pavimentos, construções geralmente bases de pedra e madeira. A pintura é a pintura original. A maioria deles usa uma pintura que era uma mistura de cal com sangue de boi. Então ficava desse alaranjado, e parece que é uma tinta fantástica, muito boa. Evita mosquito, é uma coisa... E aqui o nosso moinho, finalmente, que é o que estava à venda, e a história começou por ele, que está dentro de uma cidadezinha daquela cidade de Ilópolis. E aí a gente falou, bom, vamos arranjar um dinheiro para comprar esse moinho. Estava à venda, ia ser demolido, moinho Coloniese. Desculpa. Bom, visitamos esses 6, começamos a desenhar um caminho dos moinhos, com distâncias com menos de 20 quilômetros um do outro. Cidades como Arvorezinha, Antagorda, Putinga, Relvado. Fizemos um pequeno estudo, e com esse estudo a gente começou a correr atrás do dinheiro. Aliás, é uma característica que a gente tem. Vários projetos no meu escritório começaram sem cliente. Nesse caso, o cliente quase que fomos nós mesmos, assim, o tempo todo. E eu fui até um amigo, que era diretor da Nestlé na época, e falei, olha, você precisa nos ajudar. A gente tem lá no sul uma coisa que vai desaparecer, que é um moinho de trigo e milho,
que está à venda, e vocês, como fabricantes de alimento, uma fabricante de alimento do mundo, precisa arranjar um dinheirinho para a gente resolver isso lá e tal. Ele arranjou R$100 mil, como se fosse 20 mil, 25 mil euros. Deu para comprar um moinho, não eu, mas aí criaram uma associação lá para receber o dinheiro, porque eu não podia botar o dinheiro na prefeitura. Compraram esse moinho, a gente fez um estudo para construir, então, junto do moinho, um museu do pão e uma escola de padeiro, justamente para afastar o perigo da saudade, aquela história assim, o moinho era lindo, moía trigo assim, porque tinha sempre os velhinhos que diziam, o fubá era maravilhoso no tempo do meu avô. A gente dizia, não, ele é bom agora, que ele tem controle sanitário, não é assim também, não é? Então, a escola é para trazer jovens, crianças, né, e para fazer o curso. E o museu é para mostrar um pouquinho da história do pão, mas o pão tomado como alimento. Não é? 3 blocos. Aqui está o moinho, aqui embaixo. O pão tomado como alimento, como a ideia para contar um pouquinho dessa saga, desse pessoal que chegou faminto, e o moinho foi esse grande pilar, essa âncora, como eu disse, e que em seguida foi abandonado. Eles prosperaram e o moinho passou essa coisa feia do passado, essa coisa que os imigrantes têm de não querer olhar para trás. Né? A gente entende perfeitamente. E eu fui lá mexer nessa ferida de olhar para trás. Eu não tenho nada a ver com o Rio Grande do Sul, eu sou mineiro, mas vivo em São Paulo. Mas, por acaso, a coisa aconteceu ali. E eu fui, então, mexer nessa ferida, como eu disse. Aqui está o conjunto, já pronto. E começamos a puxar a história do moinho de volta. E os jovens diziam, não, aquilo é um depósito de rato, aquilo não é nada, aquilo é isso, aquilo. E a gente foi discutindo até que eles viram que era uma coisa séria. A gente ia fazer o museu, conseguimos mais recursos com a Nestlé, através de lei de incentivo, e a coisa foi crescendo. Então, a gente tinha, eu gosto de contar essa história porque na arquitetura, como eu disse, a arquitetura é a ferramenta, mas as histórias, o embate social com a comunidade, com as lideranças, foi uma coisa muito interessante. Todos aí, o padre, o prefeito, os outros falam com sotaque de italiano, falam a língua, que também é um fenômeno brasileiro, o italiano, e se acham italianos. E eu dizia o tempo todo, não, vocês, eles diziam, não, porque nós italiani, em toda reunião eu dizia, não, vocês não são italianos, são brasileiros, mas não. Aí um dia, numa reunião dessa de 20 pessoas, eles tomando o chimarrão, que é o mate que tomam lá, eu falei, olha, vocês são tão brasileiros, estão tomando bebida de índio Guarani. Aí quase que jogaram fora, porque são super preconceituosos também, tem uma coisa pesada ali. Então, essa luta foi uma coisa muito interessante. Bom, aqui está o nosso museu, todo feito de madeira, quer dizer, madeira e concreto. Aliás, eu conto uma história assim, que eu fico muito orgulhoso. Quando estava construindo esse moinho, o Cisa estava fazendo o Iberê. Eu passei algumas vezes em Porto Alegre para me encontrar com ele. Eu estava voltando com umas fotografias da obra, eu mostrei para ele. Ele olhava, segurava os olhos para olhar. Aí falou assim, isso é a celebração da madeira, olhando uma fotografia. Eu falei, uma madeira? Mas um moinho é de concreto e vidro e tal. Ele falou, não, homem, isso é a celebração da madeira, é tudo madeira. O concreto é a fotografia da madeira. Não é? Aqui você usou madeira, você vai ver as colunas dentro, isso é a celebração da madeira. Bom, eu mostro essa coisa porque isso é o logotipo do Caminho dos Moinhos, que está aqui na parede e está em todas as xícaras, nos aventais, que a gente retirou de uma casa. Casa Romã, que foi comprada para ter a sua madeira usada no restauro do moinho. E que eu visitei e fiquei fascinado pela casa, e só 2 dias depois, em São Paulo, já que eu falei, puxa, essa casa não podia ser demolida. E quando eu liguei, já estava no chão. Mas a gente conseguiu salvar a parede e esses 2 desenhos, que a gente não sabe até hoje de quem são os desenhos, que viraram logotipo. Aí a gente economizou o artista gráfico. Não é? Bom, e aí um pouco da obra feita, o moinho restaurado aqui, foi até com o auxílio do governo do Vêneto, uma coleção de pedras de moer, pedras mó,
o edifício da cozinha, que é mais fechado. Ele tem um passadiço, que é bem uma coisa, depois que a gente foi descobrir, bem italiano no modo de ver, que esse passadiço dá a volta na cozinha, você só visita a cozinha pela janela, a escola, e o moinho restaurado. O antigo depósito de sacaria virou uma bodega, um bar. Os nossos móveis, desenhados com a Lina, fabricados lá, tudo foi feito lá, com gente de lá. Fora os arquitetos de São Paulo, tudo foi feito com mão de obra de lá, engenheiro que fez cálculo, tudo. E aqui está o interior do moinho, que voltou a funcionar demonstrativamente, assim como... E é uma coisa fantástica. Todos esses moinhos têm esse maquinário todo feito em madeira, todo em araucária. É uma coisa impressionante a engenharia disso. E eram mais de 100 moinhos, só no Rio Grande do Sul. É uma coisa impressionante, os moinhos coloniais. É importante dizer também que esses moinhos foram proibidos de funcionar em 1965. Um ano depois do golpe militar, o governo baixou uma ordem, os moinhos coloniais não podem mais fazer farinha. Estava entregue ao monopólio, o pão no Brasil estava entregue ao monopólio de moinho santista, moinho pacífico, moinho, que é os grandes moinhos. É o controle que, em geral, na ditadura acontece. É uma história importante. E aqui está o interior do nosso museu, que a gente fez aqui, foi aqui que o Cisa falou, homenagem às estruturas dos moinhos, que é realmente um pilar de madeira, de concreto, com um copinho de aço, 4 dedos de madeira, chumbados numa chapa de aço, uma espécie de uma pizza de aço, que está dentro da laje, apoiando. Então, não é uma coisa decorativa. E aí conta a história da imigração através dos elementos. Não tem uma peça valiosa no moinho, no museu. O museu conta a história daquela gente. Essa gente, de repente, se viu de novo aí. Foi alçada ao museu. Então, foi uma coisa estranha. Um bicho que estava ali cheio de rato, de repente, vira uma coisa importante. Então, isso que eu digo que foi mexer nessa ferida para recolocar a história dessa gente como o elemento principal. Bom, e aquela parede nossa foi salva daquela casa romã e ficou lá como uma peça assim em destaque do moinho. Tem a história do pão, 6.000 anos de história, as maquetes dos outros moinhos que ainda estão... A gente chegou a fazer um estudo para cada moinho, mas ainda não conseguimos realizar. Um ou outro já está andando, mas hoje já são 10 moinhos, e alguns doados para essa associação de amigos dos moinhos, que foi criada para fazer a gestão disso aí. Então, o caminho dos moinhos já existe, não tem volta. Isso é uma coisa impressionante, assim, né, que começa com uma brincadeira, uma loucura quase. Está aqui o museu. Bom, vou passar por uma outra situação, um outro projeto no sul do estado de São Paulo, que é o KKKK, Museu da Imigração Japonesa. KKKK quer dizer Companhia Ultramarina de Desenvolvimento Kogyo Kaigai Kabushiki Kaisha, 4 palavras em japonês. Construído em 1920, esse conjunto de origem, provavelmente um projeto inglês, foi assim o apogeu dessa companhia que tratava da imigração, dessa vez, dos japoneses para o Brasil, que vinham também como colonos. E aí, numa região muito bonita, Registro, no sul do estado, junto ao rio Ribeira de Guape, foi feito esse primeiro experimento com os japoneses, enquanto proprietários e não mais como trabalhadores. Aqui está a cidade de Registro, a curva do rio Ribeira de Guape, e aqui o conjunto. Então, aqui está o Largo do Mercado. A cidade nasceu nessa curva do rio. E Registro é porque aí ficavam os espias controlando o ouro que descia de Eldorado e toda a produção agrícola. Aí uma foto de 1913, o primeiro grupo de japoneses chegando para a colônia de Guape. O vapor que vinha de Santos chegava até aqui, o rio era navegável, hoje não é mais, claro, está assoreado, justamente junto do nosso conjunto. Aqui está, é uma paisagem muito bonita.
os japoneses, né, trabalhando no café, nessa época ainda tinha café por aí. E aqui já é uma coisa curiosa. Nessa região tem uma arquitetura que é uma mistura de japoneses com o caipira, né, que é o nosso homem rural, ou caiçara, porque também já está próximo do mar, tem caiçara, tem caipira, tem tradição em cestaria. Então, aqui o embate era dos japoneses, né, o imigrante japonês, com essa tradição local, com esse caipira, que gerou uma arquitetura mesclada e costumes mesclados, comida como sushi, sashimi, mas tem arroz, feijão também. É engraçadíssimo lá nos restaurantes. Ao contrário do Sul, que o embate era entre os italianos do Vêneto e o que eles chamam de pelo duro, né? Que é uma coisa que é o brasileiro, já moreno, meio índio, meio negro, que é tratado como pelo duro. E o nosso conjunto. Esse conjunto também tem uma história. Ele construído em 1920, funcionou muito bem, até que durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses fazendo parte do eixo, foram perseguidos também no Brasil, como italianos e tudo mais, e perderam isso. Isso aí foi tomado aos japoneses e entrou em desuso e completamente em decadência. Isso fica abandonado numa briga até que a prefeitura desapropria, ou, enfim, regulariza. Em 1982 foi tombado como patrimônio histórico, continuou abandonado. Em 1990, antes um pouquinho de 96, mas em 94, eu fui visitar esse lugar, fiquei fascinado. Tinha feito o Sesc Pompeia com a Lina. A Lina tinha morrido em 92, e eu fui por aí e falei, isso é um Sesc pequenininho, é um Sesc Pompeia pequeno, parecia essa fabriqueta de 3.000 metros quadrados, e nesse lugar maravilhoso. Bom, fizemos um projeto, sem ninguém pedir, também, um caderninho com os desenhos, e saímos em peregrinação à procura de um cliente. Eu cheguei a visitar 2 governadores de estado, uns 3 prefeitos, deputados e tal. Ninguém queria saber. Um governador chegou a me dizer assim, na cara, Fleury, governador Fleury, falou assim, Vale do Ribeira não tem voto, porque esta região do estado de São Paulo é a região mais atrasada do estado, assim, mais pobre, atrasada nesse sentido, quer dizer, é como se fosse o Nordeste, do nível de pobreza muito alto, e é um lugar abandonado. Então, ali não tem voto, não interessa. Aí, de repente, um prefeito que ia se eleger, a gente viu que ele ia se eleger, colamos nele, tal, vamos, e conseguimos envolver um governador chamado Mário Covas, fomos com o prefeito, ele falou, bom, eu vou fazer, porque o meu governo vai ser medido pelo progresso dessa região. Uma coisa, hoje, rara de acontecer no Brasil, né? Alguém que pense assim. Esse era o estudo da época, né? Aqui o conjunto, a gente projetou um teatrinho ali e tal, um parque, que não foi adiante. É o primeiro projeto. Eu estou mostrando isso porque isso é para falar também do tempo da arquitetura. Esse projeto começa lá em 94 e a gente, neste momento, ainda está trabalhando nele. As coisas vão acontecendo. Aqui o conjunto já feito, a primeira etapa, e foi feito para um centro de treinamento, capacitação para professores do estado de São Paulo. E funcionou super bem durante muitos anos, até que mudou um governador, mudou o secretário de Educação, ele fechou o centro de capacitação de professores. E o centro de capacitação tinha uma coisa incrível, porque ele trazia 200 professoras do estado de São Paulo, de outros lugares, por semana. Toda semana, 200 novas. Isso movimentou a economia da cidade, movimentou os bares, restaurantes, pensões, hotéis, casamentos que foram desfeitos e foram refeitos. Assim, foi uma coisa incrível durante alguns anos. E acaba de uma hora para outra, quer dizer, a coisa volta em decadência. Mas a importância desse trabalho foi a retomada da zona ribeirinha. Aqui tem uma escultura da Tomio Otaki, que foi doada para a cidade. Então, tá, o projeto, a gente fez um projeto que eu chamo de saneamento arquitetônico, foi demolir os puxados, limpar, tirar coisas, quase que deixar a arquitetura original reinando, com alguns elementos como a marquise, que foi substituída por uma marquise de concreto ondulada, que atravessa, que religa. Aqui foi feito um museu da imigração japonesa e o centro de capacitação aqui nesses 4 galpõezinhos, que é o K1, K2, K3, K4. Eles têm esse nome. Bom,
Mas um dos sonhos da gente naquela época era que isso fosse um SESC. Eu procurei o Danilo Miranda, que já esteve aqui. Aliás, ele mostrou esse projeto aqui, né? E ele dizia, mas não temos projeto de levar o SESC para registro ainda, tal, tal. Então, não foi o SESC. Aqui está o teatrinho, desculpa. Esse branco aqui, essa caixinha branca. Algumas fotografias do conjunto funcionando, já pronto. Esse teatro tem uma boca, o palco abre para fora, como uma concha acústica. E os japoneses só acreditaram nisso 2 meses antes da inauguração. Abriram seus álbuns de fotografia, doaram as coisas para o museu que foi feito aí dentro, o Museu da Imigração, porque eles tinham essa promessa, a comunidade japonesa, de anos de acontecer esse museu que nunca chegava a acontecer. Então, doaram suas coisas, suas histórias, suas fotografias. Foi uma coisa muito interessante. Aqui está a escultura do Tomi. Depois, no segundo momento, ainda próximo, a gente inventou com o prefeito, quer dizer, contra a vontade do prefeito, ele dizia, vocês estão botando muita lenha na fogueira, de fazer um parque Beira-Rio. O conjunto está aqui naquele canto. Falou, vamos fazer todo o Parque Beira-Rio, porque a ideia era que a cidade retomasse a frente da água. A cidade nasceu na beira da água, deu as costas para a água, porque, vez por outra, cada 2 anos, tem uma inundação que desabriga as pessoas daqui que moravam nessa região. E ele falou, olha, é muita coisa, então a gente fez uma maquete, de graça, de novo, sem ninguém pedir, fomos a Brasília, tinha um ministro lá que arranjou um dinheirinho para ele fazer o parque. Ele fez a metade do parque, vocês vão ver. O nosso KKKK está ali naquela chaminé. Aí tem o Morro da Espia, da igreja, e aqui era um conjunto de 400 habitantes que todo ano estavam embaixo da água. Com esse dinheiro deu para tirar tudo e abrir a frente da água para a cidade novamente. Terceiro momento, 2016, o SESC se interessa para ir para lá. Falou, vamos fazer imediatamente. Eu entrei em ação, comecei a falar, não, tem que ocupar o KKKK, porque o SESC significa vida longa para aquilo que estava todo ano assim, vai ou não vai. Para tirar os japoneses, só que tinha que tirar os japoneses de lá. Então foi, olha que loucura, como é. Não, mas isso é a vida de arquiteto, de arquitetura. Fala, agora a gente tem que tirar os japoneses furiosos. Então lá vou eu falar com os japoneses para explicar que é importante o SESC lá, mas que a gente pode fazer uma outra coisa para eles, um pavilhão, um museu novo. Fizemos um projeto, uma maquete, esse é o projeto que vocês estão vendo, de construir no nosso parque um pavilhão japonês, um museu mais apropriado para guardar acervo e tudo mais. Foi uma luta, porque no princípio era não, 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 não. E, ao final, conseguimos, e ele está sendo construído. É um pavilhãozinho, com a mesma área, um auditóriozinho que eles não tinham lá. Como o sol vem sempre do norte, a gente tem que proteger mais aquela fachada que é justamente na vista, e a gente usou até uma brincadeira das janelas com símbolos japoneses, que tem significados, a maquete, né, essas janelinhas. Tinha uma japonesa trabalhando no meu escritório nessa época, que participou do projeto, foi muito legal, que ela ajudou muito a usar as janelas nas conversadeiras, a gente tem as janelas. E hoje está lá em obras, está aqui. Aqui está o nosso conjunto KKKK, aqui está esse novo pavilhão japonês, aqui passa a rodovia que vai para o sul, e o SESC ganhou de presente esse conjunto, só que era pouco, então ganhou também um terreno deste outro lado para fazer o complemento. E aí começa o 4º projeto nosso em 2018. Justamente nesse canto, nós estamos construindo outra metade do SESC. Então, vai ser o primeiro SESC dividido em 2, totalmente público, aberto, sem grade, sem portão, sem nada. Do lado de cá, parte esportiva e também aqui um teatro, mas complementado pela parte antiga, patrimônio histórico. Aqui vocês estão vendo, vai ser o futuro SESC. E a gente fez até uma marquise passarela que vem e entra já no primeiro piso daqui. Tudo aqui está no alto, porque isso tudo é inundável. Vocês podem não acreditar, mas é uma coisa impressionante. Aqui está o conjunto, né? E o SESC já está utilizando isso lá,
super bem cuidado. Então, dá gosto ver uma coisa, não é? Com esse uso. Aqui está o conjunto novo, vai ser de concreto, um concreto pigmentado da mesma cor do tijolo de lá, é uma lembrança que a gente traz para o lado de cá. Até a piscina está acima do nível da inundação, isso tudo aqui inunda, e até a praça. A praça está feita atualmente assim, é uma montagem bem na situação real. Nós vamos ter aqui um mapa do Vale do Ribeira em baixo relevo, nesse paredão da piscina. Isso algumas imagens do projeto. A passarela que chega aqui entregando o visitante, o frequentador. E tem aqui um vão também, que é um vão razoável, 40 e poucos metros, mas que é uma cidade muito quente e muito úmida. Chove muito e é muito quente. Então, eles precisam de espaço coberto. E então a gente fez, mais uma vez, isso que eu chamo de varanda urbana. É uma varanda de escala urbana. E aqui é a situação normal do Rio. Nós vamos reativar esse estaleiro para ter um barco-escola. E isso é o que acontece de vez em quando, a cada 2 anos. É impressionante. E a cidade continua vivendo depois com, olha, um dia cheio. Então, a gente fez um projeto em que vai conviver com a enchente. Bom, mudando agora radicalmente para o Nordeste, vamos para Recife, para Pernambuco. Essa fotografia é importante porque isso é a caatinga, é a vegetação, onde os vaqueiros andam a cavalo com as vestimentas de couro. Pernambuco, Recife. E aí é a história que nós somos convidados para fazer um museu em homenagem a Luiz Gonzaga, que deveria ser inaugurado no centenário dele, foi um pouco depois. E, ao trabalhar com o museu, com o tema, recebemos um terreno, um galpão do Porto, bem no centro de Recife, onde a cidade nasceu. Fomos nos dando conta, principalmente a equipe de conteúdo, a Isa está aqui, ela é a curadora desse museu, ela com a equipe dela, disseram, não dá para falar só do Luiz Gonzaga, é um museu que fala do sertão, porque o Luiz Gonzaga, melhor do que ninguém, cantou todo o sertão, em todos os aspectos, em todas. Então, botaram o nome de Cais do Sertão e o nome pegou, e hoje o museu se chama Museu Cais do Sertão. A gente não precisa mais falar de Luiz Gonzaga aqui, porque depois dos usos, de tudo que a gente viu, a gente sabe quem é Luiz Gonzaga, né? Se é que o Brasil tem alguns pilares fortes, esse é um. É aquele que aguenta até momentos atuais, né? E aqui está a Ilha do Recife, onde a cidade nasceu, primeiro portuguesa, depois holandesa, depois os portugueses destruíram a holandesa, refizeram a cidade portuguesa e tal. E aqui o antigo porto, Marco Zero. Nós ganhamos aqui uma área, um galpão e uma área livre aqui do lado. Nessa fotografia dá para ver. Em frente a um patrimônio histórico, a Torre Malakoff, aqui está, que é patrimônio histórico, um antigo observatório, e a Praça do Arsenal, uma praça linda. É a região muito bonita de Recife, é a cidade, é o centro histórico. E fizemos um projeto, então, que tem 7.500, 8.000 metros quadrados, utilizando um galpão, que era obrigatório manter o galpão, porque eles decidiram manter todos os galpões do porto, com os diferentes, e construindo um edifício novo na área do lado, em frente à torre, liberando a torre pelo vão livre desse edifício. E aqui é a Praça do Arsenal. Também ninguém pediu esse projeto dessa maneira que vocês estão vendo. A gente fez. O projeto era para fazer um museu e acabou, não era para fazer vão livre, não era para fazer praça, não era para fazer nada, mas a gente se meteu na questão urbanística, assim como nos outros projetos, e propôs de abrir completamente a Praça do Arsenal para chegar até o mar, até a beira d'água. E, como talvez quase que naturalmente, nasce o projeto, tem a marca do cobogó. Cobogó é esse elemento vazado que a gente usa muito no Brasil, só que é um cobogó revoltado, é como a caatinga, como a visão da caatinga, é um filtro de luz, né, que não se liga, às vezes se liga um com o outro, outra hora não, ele é assentado, é como se fosse uma galhada de árvore. Só que em um cobogó grande. O cobogó é um elemento da arquitetura brasileira que tem esse nome de Coimbra,
Beckman e Góes, né? Essas são as três iniciais de três engenheiros de Recife que criaram o cobogó, que são elementos vazados de concreto, cerâmica, filtros de luz. E o nosso edifício é fechado com essa renda, esse rendado, que é para filtrar a luz, amenizar o clima, para criar essa ideia de suavizar a arquitetura da cidade, de certa maneira. E aqui fabricamos, dentro da obra, 2.200 peças, que pesam 140 quilos cada uma, de concreto geopolimérico branco. Ele é uma massa branca, você corta, ele está branco dentro. E aqui está o edifício, com um vão grande aqui na frente, de 65 metros, como se estivesse apoiado no galpão antigo. Embaixo vocês têm um corte que dá para ver o prédio novo, o prédio antigo, o galpão, onde funciona a exposição permanente do museu, um grande cilindro de aço, é o que já está funcionando desde 2014, e isso aqui foi inaugurado em 2018, ano passado, que é o auditório, a sala de exposições temporárias, o restaurante na cobertura e o próprio vão para festas. Ele é todo de concreto pigmentado amarelo, bem forte, uma cor assim da pedra do Piauí. E fica num lugar belíssimo. Vocês podem ver aqui, né, os arrecifes. E a gente espera que aquele projeto da praça um dia aconteça e que se ligue ao mar. Aí o restaurante, que ainda não está funcionando, a gente espera que tenha um jardim sertanejo na cobertura. Foi uma coisa difícil de fazer, porque trazer o sertão para a beira d'água, mas como é cais do sertão, é o sertão na beira d'água. A gente queria um jardim sertanejo. E está funcionando. Até agora, está se aguentando aí com essas... E ele agora, esse edifício está incorporado na paisagem do Recife, porque uma das coisas que nos incomoda, que é a ideia de preservar os galpões do porto, são bloqueios para a água. Quer dizer, mas como era uma decisão governamental, a gente não tinha nada a fazer, mas o ideal seria fazer um malecom, abrir completamente a frente marítima. Então, a gente fez esse vão, justamente, mais uma vez, uma varanda urbana. Vamos tentar demolir esses muros da Torre Malakoff para integrar completamente ao conjunto. E tem um efeito que a gente não esperava, que como o prédio é de concreto amarelo, está aqui atrás, à noite, quando acende, ele fica dourado. Quando as luzes se acendem, ele fica completamente dourado. É uma coisa muito interessante. O vão. E no auditório, para 250, 300 lugares, a gente usou todos os absorventes acústicos, como a gente fez também na Praça das Artes, só que aqui a gente usou renda. Os absorventes são cobertos com rendas. Isso é uma tradição muito forte no Nordeste, em vários estados. As rendeiras fazem os tipos de rendas geométricas para fazer o revestimento desses absorventes acústicos. Aqui é a entrada do museu, pelo galpão, que tem o Juazeiro, morreu primeiro, aí o segundo agora está vivo, tem fruta, que é importantíssimo, Luiz Gonzaga, Juazeiro e a Sombra, tudo começa por aí, pelo Juazeiro. Então, vou mostrar um pouquinho do interior do museu, que é uma coisa fascinante, vale a pena visitar. A gente começa, é recebido pela vitrine com as joias da coroa, que é uma vitrine de 14 metros por 4, com as roupas do Gonzaga e as sanfonas, que são realmente impactantes, né? Bota Prada assim no chinelo, né, como dizemos. Depois a gente entra num cilindro gigantesco de 6 metros de pé direito, só que tem 6 metros essas projeções de pé direito, e que tem Um Dia no Sertão, um filme do Marcelo Gomes, maravilhoso, que é Um Dia no Sertão, em que ele vai cronometrando os horários, o sol nascendo, se pondo, emocionante. E é o sertão de hoje, já com meninos andando de skate, motocicleta e tudo mais. Esse é um políptico do Miguel Rio Branco, fotógrafo. E a gente sai nesse ambiente com 7 temas que são morar no sertão, ocupar,
trabalhar no sertão, cantar o sertão, sempre ao longo desse riozinho que representa o Rio São Francisco. E é uma mistura muito forte de coisas atuais, com artistas, com objetos da vida da vida do sertanejo. As telas velas, só uma curiosidade, essa tela são telas de projeção quadradas, mas elas representam a tela do veleiro da Foz do São Francisco, que é uma tela que só existe em todas as embarcações do mundo, só existe lá, e existia exatamente igual no Egito, tela quadrada, com uma vara em diagonal. É impressionante, aqueles mistérios que na Foz do São Francisco. Então, a gente fez uma tela vela que vai contando essa coisa. Uma vitrine com roupa do Lampião, uma réplica, né, da roupa do Lampião. Os objetos do trabalho, aqui atrás dessa caixa preta tem um túnel com um filme do Kleber Mendonça maravilhoso, violentíssimo, fortíssimo, vale a pena ver. E aí tem o sertão no cinema, e aqui os bosques de pau santo, que é uma homenagem à Lina que a gente faz, ali as gravuras de um grande gravurista, J. Borges, que conta a saga da migração do sertanejo. Aqui uma referência às garrafinhas de areia, com os vitalinos aqui em cima, garrafinhas de areia no Ceará, que usam para fazer com areias de várias cores, só que é uma coisa grande, tem 3 metros essa vitrine. O túnel do Capeta, que é uma experiência, um experimento do Carlinhos Nader, que você entra, cruza um túnel e vai ouvindo as falas do demônio, né? Todos os nomes, os palavrões, as coisas. Então, isso está do lado do Bosque Santo, que é crer no sertão. O karaokê sertanejo são cabines que as pessoas entram e escolhe qual a música do Gonzaga para ouvir, para cantar, e canta junto, grava, manda isso para as pessoas. Isso é um sucesso impressionante. Você vê o cara dentro da casa de vidro gritando, berrando assim de fora. É muito bonito. O Embalança, que é onde tem as aulas com os instrumentos básicos do baião, uma visão de cima, e tem alguns experimentos. Eu vou mostrar, então, agora, rapidamente, um filminho. Eu reduzi de 12, 15 minutos para 3, que é um trechinho de um dos túneis, que é uma das coisas mais emocionantes desse museu. Vamos mostrar, que é do Carlinhos Nader, que chamam os Novos... E do Zé Miguel Wisnik também, olha, desculpa. Olha, tá vendo? Você não vai contar para o seu pai que eu esqueci dele. Para mim, Luiz Gonzaga é o Elvis daqui do Brasil. Ou seja, é o caipira contemporâneo, é o caipira ícone, né? É o matuto descolado, pô. Isso é de escala humana, a gente fica ao lado deles. Eu perguntei a Deus do céu, que tamanha judiação. Eu perguntei a Deus do céu, pra que tamanha forjou uma música no Rio de Janeiro, em diálogo com músicos de lá e em diálogo com a música que se produzia no Brasil, a música moderna daquele momento, a música atual daquele momento.
1948, eu tinha 12 anos, estava todo orgulhoso na loja do meu pai, medindo tecido, e o serviço de alto-falante, que era a televisão, que era a internet, que era o mundo todo. O serviço de alto-falante era tudo, porque só tinha o serviço de alto-falante, só tinha o serviço de alto-falante, e de repente tocava. Quando olhei a terra ardendo, eu dizia, Nossa Senhora, até eu estou presente no universo. Até eu. Que maravilha. Olha que esse caboclo lá do Exu me botou logo no universo. Olha que homem mais milagroso. Um santo desse devia ir para a igreja. Ele toca no Rio de Janeiro. Não me diga. Naquela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ele toca. Ah, então é a glória. A gente devia sair numa festa hoje aqui. Ei, Gonzaga, ei, Gonzaga. Ei, Gonzaga, que fez da gente gente! Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Meu coração. Poesia. É fogo, né? Eu mostrei um pedacinho só, mas dá vontade de ver tudo, né? Não, é impressionante. Eu deixei esse pedaço do Tom Zé, que ele disse que o Gonzaga fez da gente gente. Eu não sei se todos entenderam. É uma coisa impressionante. Bom, vou mostrar o último projeto rapidamente, que acho que dá para voltar no... Ah, eu que mudo aqui, né? É. E vou mostrar a Praça das Artes, em São Paulo, que é um projeto grande, que começa em 2006 e foi inaugurado agora, no mês passado, teve mais uma inauguração. Ainda falta um pedacinho, mas é um projeto que se arrasta há muitos anos, um projeto grande, no centro de São Paulo. Aqui está o Vale do Anhangabaú, Avenida São João, e o projeto ocupa essa tripa, esse fundo de lote, assim, com 3 frentes, 3 ruas. Justamente esse espaço. Esse projeto é interessante porque nós fomos convidados para fazer um projeto para abrigar, para restaurar o antigo Conservatório Dramático Musical, criado lá pelo Mário de Andrade, lá atrás, e abrigar as escolas de dança e música da Prefeitura de São Paulo, as escolas municipais, a nossa espécie de Juilliard School. Na verdade, o que a gente fez foi... Hoje a gente já viu aqui no filme do Zusa, mas a ideia era fazer isso. E ocupando um terreno logo aqui, mais um pedacinho no fundo. Ao fazer o projeto, a gente foi descobrindo essas casinhas que pertenciam à prefeitura, esses vazios, e a gente foi ocupando, crescendo o projeto. E o secretário de Cultura, à época, que era o Calil, ficava também um pouco preocupado. Nossa, vocês estão aumentando a coisa, vocês estão crescendo. Eu falei, não, precisa ter um auditório, precisa ter isso, precisa ter aquilo. E nesse embate, ele foi cedendo e a gente foi avançando, foi crescendo. Para vocês terem uma ideia, nesse terreno de fundo de lote, era um fundo de lote do século XIX, com goiabeira, jabuticabeira, não sei o quê. Quer dizer, era usado para depósito de lixo da Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, é o fim da picada. Então, o projeto... Mais uma vez, a gente faz um projeto de inserção urbanística forte. A gente começou a abrir uns buracos, derrubar essas coisas e fazer a cidade entrar. Só para ter uma ideia do programa, são 2 blocos principais, as escolas e a administração nesse corpo, que vai até a outra rua, e aqui os corpos artísticos profissionais do Teatro Municipal, salas de ensaio da Sinfônica, a sede da Sinfônica, os corais, orquestra de repertório,
tudo aqui, conectados por um túnel que liga e tem uma área de convivência aqui atrás. E esse é um terceiro bloco que não sabemos se vai ser feito ainda um dia ou não. De qualquer maneira, já tem um estudo para ele. Mas o projeto, de repente, falou, vamos botar tudo fora do chão e vamos liberar uma grande passagem de pedestre, uma grande área de convivência. E não fizemos nenhuma coluna no chão. Apoiamos os prédios nas periferias, justamente como que denunciando esse vazio urbano tão importante, tão necessário, não é? Que a cidade está cheia dessas coisas por aí. Então, eu acho que o projeto tem esse valor, para além da arquitetura que abriga, que tem que abrigar bem, que tem que dar vida para as atividades, tem essa questão, por isso leva esse nome de praça. Isso é justamente o que foi inaugurado há um mês atrás, a ligação final com o Vale do Anhangabaú, com a praça. Aqui tem a fachada do Cine Cairo, que foi preservada. Aqui vocês estão vendo ainda o vazio de obra, os blocos crescendo. E é um conjunto que foi sendo projetado, e à medida em que a gente tinha um atropelo, um incidente, uma conquista a mais de um terreno, o projeto se modificava. Então, é um projeto feito também em muitos tempos e que não dava para voltar atrás. É um projeto que eu digo que é feito pelas entranhas, de dentro para fora, ao contrário do que a gente imagina a arquitetura que chega, fala, está lá o terreno vazio, você fala, agora eu vou fazer ali a minha, né, obra. Obra em todos os sentidos, pode ser. Mas não, esse foi feito ao contrário. A gente, desde o princípio, contava que aqui que o edifício que ficava aqui ia ser desapropriado para a gente poder transformar a praça. E isso não aconteceu, só aconteceu ao final. E foi um risco, porque nós abrimos todas as janelas desse prédio dos corpos profissionais para essa vista. Teria sido um desastre se isso não acontecesse. Aqui está o conjunto ainda. Vou passar rapidamente algumas. Aqui está o conjunto que foi inaugurado agora. Falta só a parte de baixo, a sala principal da Sinfônica. Mas aqui já funcionam os corpos de dança, tem uma piscina no teto para ginástica dos bailarinos. E a praça, esse é já o dia da inauguração, a festa da ligação. Aqui vai ser um restaurante. Esse edifício vermelho são as salas de apoio, banheiro, circulação vertical e tudo mais. E a escadaria que liga uma rua, o Anhangabaú, que sobe até Conselheiro Crispiniano. Tem 30 mil metros quadrados, é uma coisa enorme. Um projeto, talvez, nos últimos 30 anos, a obra na área da cultura, no campo da cultura, seja a maior obra de arquitetura. A cidade ficou muitos anos sem fazer nada, né? Depois do Sesc Pompeia, do Centro Cultural São Paulo, do Memorial da América Latina. Então, eu atribuo também muito sucesso a esse projeto, porque a gente estava muito carente. Essa é a festa da inauguração. Teve um show, muito show interessantíssimo. Aqui são os bailarinos na parede desceram, dançando nas fachadas. Eu vou passar agora. E é também concreto pigmentado na argamassa de vermelho, óxido de ferro e ocre. É uma coisa meio estranha no centro de São Paulo, porque é uma coisa meio suja, meio feia, assim, destoa do que a gente vê. Mas eu acho que nesse caso, a arquitetura é para gritar um pouco, gritar assim, diferentemente da vizinhança, né, que são os prédios, janelas comportadas assim. Ele é uma maçaroca assim, bruta. E as salas de música e dança são salas impecáveis. Não é para ter inveja de nenhum lugar, nem Juilliard School, nem Lincoln Center, nada. São 60 salas de ensaio. No caso dos corpos artísticos, as salas todas elas vibram, são caixas dentro de caixas. As pessoas dançam aqui e não passa a vibração para a sala do lado. Tem amortecedores nos pisos todos, para não transmitir justamente som. Então, tem uma acústica fantástica, de tratamento acústico. E a gente queria tratar as salas, mas deixar um pouco da arquitetura, dessa tectônica do concreto aparecer. Então, você tem salas de ensaio de vários tamanhos, para um aluno até 60 alunos. Aqui é um espetáculo feito durante a obra, ainda onde vai ser a futura sala da orquestra. E a sala de convivência tem um trabalho muito bonito no teto,
que a gente fez com as tecedeiras de Minas Gerais, uma coisa que a gente começou com a Lina, no SESC Pompeia, e tem usado muito nos nossos projetos, que são os painéis absorventes de acústica, feitos com as tecedeiras de Minas e com um artista, Edmar de Almeida, que é fantástico, trabalhou com Flávio Império. Então, essa vai ser a sala de convivência, o futuro restaurante, que ainda não funciona também. Aqui, a luminária, no nosso Conservatório Dramático Musical, prédio antigo, preservado, patrimônio histórico, a gente tinha que restaurar e não tinha mais a luminária original. Fizemos com um artista popular uma luminária fantástica, com luz de LED, mais de 2.000 luzinhas, uma espécie de urucum. E tem funcionado muito para música de câmara, pequenos concertos. E aí um pouco da obra. E eu imagino que esse espaço agora em São Paulo vai ser cada vez mais usado, descoberto, porque ele ainda não foi totalmente descoberto pelos paulistanos. A gente, outro dia, ouviu, acho que o Arnaldo Antunes, dizendo que Praça das Artes, não sei o que é isso, onde é. Então, as pessoas estão ainda descobrindo. Essa é a frente da Avenida São João, está aqui a nossa sala de concertos, envolvida por essa massa de concreto. E eu vou passar agora mais 2 minutos de um filminho com o uso desse espaço. Um uso espontâneo. Foi um grupo de dança que, um belo dia, um ano atrás, invadiu. E a gente editou isso. Babatuques, é um conjunto que toca só no corpo, né? Eu acho que são mulheres só, não é isso? Não. Não. Sei que tocam tudo no corpo. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês
que, se tiver um tempinho, a gente pode conversar um pouco, senão... Sim, claro. É a melhor parte. Marcelo, nesse espaço onde está todo mundo dançando, tem uma rampa. Sim. A gente vê os carros entrando. O que é aquilo? Porque os carros passam na rua mais alta, na rua Conselheiro Crispiniano, e o Anhangabaú está embaixo. Então, todo o térreo, esse que a gente fez, ele vai caindo devagarzinho, até que chega naquela escadaria, depois cai mais um pouquinho. É o desnível natural do terreno. Então, Mas essa rua existia, não? Isso é não, isso é o fundo de lote, é onde estava o lixo. Essa gente está dançando exatamente onde era o fundo de quadra, o depósito de lixo. Que maravilha. Usando assim uma imagem forte, onde estava o lixo. Eu costumo, em conversa com os meus alunos, falar de uma frase do Aldo Van Eyck, que diz que não interessam os conceitos de espaço e de tempo, o que interessa são os conceitos de lugar e ocasião. Ou seja, o que interessa é o que nós guardamos de um determinado lugar e de uma determinada ocasião onde esse lugar foi importante para nós. Muito mais do que o espaço e o tempo, que são conceitos modernos e abstratos. E eu sei que a Lina Bobardi gostava muito do Aldo Van Eyck, e imagino que o Marcelo também. E o que é emocionante na sua arquitetura e na arquitetura da Lina é que exatamente o que vocês fazem são lugares para ocasiões. Não fazem espaços para tempos, fazem lugares para ocasiões. E o que nós vimos aqui foi exatamente isso. Foram belíssimas ocasiões de encontro entre as pessoas. Que bom. Obrigado, fico contente. É a festa. Vou adotar essa. Lugares e ocasiões. Marcelo, a gente, aqui em Portugal, pelo menos, e eu começo já a ficar com um bocadinho do coração lá no Brasil, tenho uma enorme inveja dessas propostas. O Guilherme estava aqui a provocar-me há pouco essa coisa de ir fazendo um pouco mais e o projeto crescer. Essa certa informalidade que depois resulta num projeto de vivência, até com alguma liberdade que o clima permite, não ter aqueles caixilhos, ter só apenas um vidro simples. Essa capacidade do arquiteto construir um lugar para abrir à cidade um novo espaço de acontecimento. Ou seja, aquilo que tu querias é oportunidade criada por ti, onde a proposta política para a cidade muitas vezes não viu, uma recuperação de um património não só para dar uso àquele edifício, mas para criar uma oportunidade para que a cidade aconteça nesse sítio. Isso é uma premissa ou acontece quando começas a projetar e sentes que falta na cidade alguma coisa e vais construindo? É completamente ideológico. É a nossa ideologia. Eu acho que mas logo desde o início ou isso vai acontecendo? Não, a gente está o tempo todo, por essa formação que eu disse, por tudo que a gente vê, por tudo que a gente sente falta no Brasil, a gente quer roubar espaço o tempo todo dos privados para botar na área pública. Isso é mesmo como se fosse uma seita, uma coisa, faz parte da nossa profissão, como enquanto arquiteto, está ali pegando um pedacinho, já, ô fulano, abre esse cantinho seu para cá. Então, eu acho que não importa se você faz um projeto privado, de uma casa, de um bar,
sempre estamos fazendo um pedaço de cidade. É importante a gente ter essa consciência. Falo para os estudantes, para os meninos, falo, olha, é tudo pedaço de cidade, não venham com a vontade de fazer isso, a vontade de fazer aquilo, joga um pouco a vontade fora, tira esse ego da coisa, você está fazendo uma coisa séria. E pode durar muito, porque a arquitetura ruim também dura muito, né? É um perigo. Então, olha o que você vai fazer. Então, eu acho que isso faz parte. Em todos os projetos, a gente está querendo abrir e conquistar. É o que falta no Brasil. São Paulo é uma cidade mesquinha em termos de espaço público. Mesquinha. A gente falava disso outro dia aqui num jantar. Não é o Rio de Janeiro, né? São Paulo é uma província. Tem coisas fantásticas, maravilhosas, mas a gente precisa, e como São Paulo, todas as cidades brasileiras precisam de abrir clareiras, abrir buracos, e precisamos fazer esses espaços. E segurança vem de espaço público. Espaço sem uso é que é inseguro. Se você conquista e bota gente lá dentro, você tem segurança. Então, essa loucura da segurança que a gente vive hoje no Brasil, tem que botar criança que dá segurança. Velhinho, criança, jovem, misturar tudo isso é que faz o lugar seguro. Respeito, não é? No Brasil, a conquista de terreno ainda é um problema atual. Não tirando a oportunidade ao debate da manhã, Sim. que a gente vai olhar a conquista do quê? do terreno, do espaço, do solo. Ainda, a questão do solo ainda é uma... fundamental. Quando o Glauber fala aquilo, está falando do solo rural, mas o solo urbano, talvez é aí que nosso embate maior seja aí. 82% da população brasileira vive em cidades. Então, é aí que está a nossa guerra. E é isso que a gente vê dia após dia indo desaparecer. Os espaços públicos, os espaços de convivência. É uma loucura, é uma cultura. A gente não sabe mais no que vai dar isso, mas a gente vê prédios importantes virando garagens no centro de São Paulo, coisas terríveis. Marcelo, a gente fez, em fevereiro, teve uma rodada grande de debates aqui com arquitetos outros que participam da coleção e da exposição e que vieram conversar com o público português. Naquele momento, o perfil geral, a maioria são de arquitetos que se formaram, que abriram seus próprios escritórios, aqui dizem ateliês, né? E como profissionais liberais que prestam serviços para clientes cujas encomendas lhes chegam, né? A diferença, naquele caso, em fevereiro, era o Alexandre Delijaikov, que é um arquiteto do serviço público, trabalhando na prefeitura, e com a missão, e trazendo aqui para a discussão, essa missão do arquiteto dentro do serviço público. No seu caso, você também é um escritório que é profissional liberal, mas com uma abordagem muito diferente, como você mostrou, inclusive, muito bem aqui, pelos projetos que você escolheu, mas que é quase nunca, bom, nesses casos, sobretudo, né, esperar por uma encomenda, mas sim ir atrás, inventar as próprias encomendas, né, criar necessidades e atuar, então, dentro do programa, muito mais do que simplesmente como arquiteto, entre aspas, né. Eu queria ressaltar isso aqui e valorizar muito. Isso é, digamos, um trabalho que está muito além do que normalmente a gente vê e marca uma distinção do trabalho de vocês que tem tudo a ver com a Lina, né? É um grande aprendizado. A gente sabe que em muitos casos, mas sobretudo no Sesc Pompeia, a Lina fez, que você trabalhou junto, fizeram não só arquitetura, mas inventaram todo o programa, que é a matriz dos programas do Sesc, que são a melhor coisa que a gente tem até hoje no Brasil. Mas, dito isso, eu queria só te perguntar, o último projeto foi uma encomenda da Prefeitura, a Praça das Artes. Qual é a diferença que você sentiu entre os outros, que era assim, inventar o programa e, nesse caso, receber uma encomenda e lidar com toda a dificuldade que isso significou? Olha, a gente recebeu muitas encomendas de prefeituras, né? Fizemos um teatro em Piracicaba, fizemos um parque, o projeto do parque em Piracicaba, Parque Beira-Rio, fizemos, enfim, para o governo da Bahia, a gente fez habitação social, que é uma pena que eu não tenho material bonito para mostrar, bom para mostrar, suficiente. Né? Em Alagados, a gente fez 2 conjuntos habitacionais com áreas de convivência. É uma luta trabalhar, quer dizer, lógico, o projeto que a gente inventa, que a gente carrega na mão, não é à toa que nessas 2 cidades que eu mostrei as primeiras, Ilópolis e Registro, eu sou cidadão honorário.
Então eu chego com autoridade, às vezes, para chamar os prefeitos e dar dura nos prefeitos. Olha, vocês têm que se unir, não pode ficar brigando entre si. Essa coisa tem que ser suprapartidária, a questão dos moinhos, do caminho. Então eu tenho essa autoridade porque eu cheguei de fora, se não foi essa. E trazendo isso para lá. Agora, com os governos, a gente tem uma dificuldade enorme, enorme. É um embate muito duro com os próprios colegas, com os órgãos de patrimônio histórico, que eu sou. Eu sempre começo essas conversas dizendo, eu sou militante do patrimônio histórico. A partir daí, vamos começar a brigar. Porque, senão, já começam a te colocar naquele rótulo de destruidor, disso, daquilo. Então, é um embate, mas é um embate muito rico. É muito bom isso. É muito bom. Sabe, são questões, quer dizer, digo, às vezes, duro. Perdemos muitas guerras. Até eu acho que a gente devia fazer a palestra ao contrário, só mostrar os fracassos que tem nesses projetos, porque é muito sapo que a gente engoliu. Sabe? É muito fracasso, é muita coisa que você cede, é muita obra mal feita. O Cais do Sertão foi muito mal feito na primeira etapa, mas muito mal feito, de doer. Você vê colunas tortas e coisas de... Mas aí você fala, bom, talvez a arquitetura seja a prova de coisa mal feita, né? Essa arquitetura meio tosca, meio... E o tema se sobrepõe, né? Põe o Luiz Gonzaga aí, acabou tudo, né? Não importa, embaixo da árvore. Funciona, por que não funciona dentro de um prédio, né? Não deu em vão, exatamente. Aliás, eu vou dizer, eu escrevi um artigo, eu não sei se o Nuno... sobre a exposição daqui, que eu batizei, quer dizer, o título é Arquitetura em Vão? Interrogação. Mas a gente pode falar amanhã nessa coisa, não é? É sobre o Brasil atual. Sim. Uma das coisas muito bonitas que nós temos tido a sorte de ver ao longo de todo este ano, nesta mostra que foi aqui feita, a partir da exposição e todas as conferências, é que, de facto, a música esteve sempre muito presente neste movimento de 90 anos da arquitetura do Infinito Vão. E a minha curiosidade é a seguinte, há uma intenção dessa relação próxima da música com a construção e com o projeto, como nos foi mostrado numa das noites pelo Guilherme, pelo seu pai e pelo Fernando, na construção de Brasília, na relação direta do Niemeyer com o Vinícius. Quando é que isso entra na identidade da arquitetura contemporânea brasileira? Portanto, é uma coisa que já vem do Lúcio Costa ou é uma coisa que nasce depois? Eu não sei dizer exatamente com a arquitetura, mas eu acho que a música está no sangue de todo brasileiro. Aquela coisa que o Caetano diz, o Brasil é um país musical, é pura verdade. A gente tem trilha sonora da nossa vida. Né? Eu acho que não há um brasileiro que não saiba, quando toca tal música, fala, essa música, quando eu estava não sei onde, essa eu estava namorando não sei quem, essa eu estava... A gente vive com música. A gente, no Brasil, é muito, muito presente. Onde você vai tem música. Então, isso está o tempo todo. Simplesmente, a gente é indissociável dessa vida musical. Eu sinto isso no Brasil. Mas há, desculpe interromper, mas há algum momento da história em que isso entra como parte da identidade da arquitetura nacional ou não? Não, eu acho que, claro, que Brasília estava num momento aí, eles podem falar melhor que eu, um momento forte, né? Que a Bossa Nova tinha conquistado aquilo que a gente vê com Zusa, com o filme. A gente fala, não, aquilo era de repente, o mundo inteiro caiu assim, de quatro pela Bossa Nova, e estava ali a arquitetura também pulsando e aparecendo, e o Brasil falando para o mundo. E essa é uma coisa interessante, porque é um momento de afirmação de um projeto civilizatório, né, civilizacional do Brasil. Quer dizer, o Brasil estava rompendo completamente com o século XIX, com o passado, estava, de repente... Depois de 30, que começa esse Brasil moderno, estava ali construindo uma identidade forte, própria, a partir do que era, dessas misturas todas. Então, eu acho que a arquitetura e a música aí vem junto com o tempo todo. Claro que a música é fundamental. A arquitetura não tem sido, infelizmente, passa ao largo da vida da maioria das pessoas do Brasil, né, dos brasileiros, nas periferias e tudo mais. A gente gostaria muito que essa arquitetura toda que está nessa exposição não fosse em vão, justamente que eu disse, não é? Porque tem cultura acumulada, a gente pode dizer, sabemos fazer nossas casas, as casas para toda a população que não tem casa, sabemos fazer nossas escolas, sabemos tratar nosso espaço público. Isso está dito aí, de certa maneira, né? Tem, mas é uma loucura que a gente vive, os jovens dispersos com coisas que a gente não sabe de onde vem, que outras coisas, essa
campanha louca, porque tudo que é privado, tudo que é individual é que tem valor hoje em dia, é uma coisa louca. E isso vai no sentido oposto da construção da cidade. Se a cidade for por aí, vai dar os burros na água, vai acabar, porque ou vamos ter convivência e, né, um mínimo de civilidade, de tolerância, de contato, ou vamos cada um morar em cima do morro. Como não tem morro para todo mundo, a gente vai fazer guerra mesmo. Boa noite. É só mais para fazer um elogio, diga de certa forma, dentro dos arquitetos brasileiros, certamente, para mim, você é o meu preferido, digamos assim, por uma questão em particular, porque mesmo além do seu convívio intenso com a Lina e todo aquele período do SESC e de Salvador, você fazendo esses trabalhos não se perdeu a essência, talvez aquilo que você tenha carregado junto com ela, e também do que é o popular, do que é o povo, do que é o homem comum, do que é o ordinário transformado em um outro elemento que faz parte da arquitetura e não se perde nesse tempo que a arquitetura existe. É algo que você trouxe para mim, de certa forma, é quase o reflexo do que é uma arquitetura brasileira genuína. E é simplesmente o melhor que a gente tem, para mim. Eu agradeço suas palavras. Só tenho a agradecer. Aqui. Eu começava por dizer que é um prazer enorme. Foi um prazer enorme para mim conhecê-lo, porque eu conheci muito bem esta Praça das Artes. Vivi 5 anos em São Paulo. Era um lugar que eu frequentava muito, às várias horas do dia. E começar por dizer isso, exatamente, que é um prazer enorme tê-lo conhecido na inauguração da exposição dos 90 anos e tê-lo ouvido hoje e perceber o ser humano que você também é. O que é que eu lhe queria colocar? Pegando no que disse sobre o desconhecimento da arquitetura por muitas pessoas de São Paulo, nomeadamente falou no Anel Antunes, e por isso eu me lembrei de questionar esta questão, de colocar esta questão. São Paulo não tem um roteiro turístico relativamente à arquitetura. Portanto, vi muita arquitetura em São Paulo, porque fui à procura, visitei várias vezes a casa da Lina Bobardi, o Sesc de Pombei, obviamente, muita arquitetura modernista, mas não existe, de facto, um roteiro que leva as pessoas a procurar e a seguir uma trajetória para procurar os lugares. E eu gostava de saber se pensa que isso é uma questão importante, haver um roteiro, portanto, levar mais as pessoas a conhecer aquilo que a cidade tem. Porque eu percebia com as pessoas com quem convivia que havia, de facto, muito desconhecimento e muita desvalorização ao mesmo tempo da cidade de São Paulo, não é? Portanto, pegavam-se mais naquelas questões que você levantou, do consumo, de dar valor a questões muito subjetivas. E gostava de saber a sua opinião sobre isso, já que também é um homem do património. Olha, eu acho que até tem alguns roteiros, algumas pessoas fazem esses roteiros arquitetônicos e são muito interessantes, porque São Paulo é uma cidade difícil, mas quando você descobre, é muito interessante. São Paulo é uma cidade que, talvez diferentemente do Rio de Janeiro, você descobre, e você tem que ter amigos em São Paulo. Quando você tem amigos em São Paulo, é uma maravilha. As pessoas abrem muitas casas. É um costume muito paulistano, diferentemente do Rio de Janeiro, que a coisa... Não estou fazendo... eu tenho amigos no Rio, eu sei como é, mas tem esse costume. Em São Paulo, como não tem a praia, não tem... A gente vai para a casa do outro, vai comer aqui, vai comer ali. O restaurante é importante, em São Paulo tem essa coisa. Mas esses roteiros também são feitos de um modo engraçado. Quando você adentra a cidade com o objetivo de ver a arquitetura, principalmente no bairro de Higienópolis, você vai ver maravilhas, edifícios incríveis, mas que estão afogados, de certa maneira, na cidade. Aquilo é um afogamento de arquitetura, às vezes, sabe? Aí você... E quando a gente diz isso, as pessoas dizem, não, mas isso é que é legal da metrópole, o afogamento, é como defender a favela, numa outra escala, num outro problema, né? Os estrangeiros chegam muito no Brasil achando bonita a favela. Eu discuti isso em Chicago, mas uma briga ferrada com um arquiteto num debate. Ele dizia, não, vocês não podem destruir a favela. Eu mostrei um projeto de um condomínio, num conjunto habitacional que a gente projetou numa antiga favela. Ele disse que a gente estava destruindo a favela.
Eu falei, mas vai viver lá na favela, como diria um amigo Manuel Araújo, vai botar sua mãe para morar lá para ver se ela vai gostar, vai atravessar aquela passarela à noite para ver o que vai ser. Sabe? Então, é uma visão muito romântica e perversa, né, de olhar para as favelas, para essa vida, como sendo bonito. Ah, pattern, já você tem uma foto aérea, é uma coisa maravilhosa, tem uma textura já por ali e tal, os caminhos, as vielas, a criatividade das pessoas. Isso é instinto de sobrevivência, as pessoas têm que viver no meio daquilo, mas é indigno. Então, eu desviei para essa coisa da favela, mas voltando. Então, ver também a arquitetura de São Paulo é uma procura, que agora tem. Eu sei que tem pessoas que fazem roteiros, o Fernando deve saber melhor que eu, de muitos, e está sendo mais divulgado. Então, tem, sim, uma luta, ao contrário, que puxa de volta a arquitetura, constantemente isso vem, e vem dos jovens, principalmente, dos estudantes. Mas não é fácil, quer dizer, ainda não se sente na vida do cidadão comum, paulistano, brasileiro, a presença da arquitetura, a não ser um projeto como, por exemplo, de Recife. Claro, lá vai estar a varanda, vão fazer festa lá embaixo, a Praça das Artes acontece, mas no que deveria ser uma coisa mais alastrada, mas ainda eu sinto que não há na calçada que a gente anda, não há no centro de São Paulo, você viu lá, você olha para aquele piso e fala, não é possível. Então, fica aqui, a gente passa o dia inteiro com inveja. Vai daqui para ali, a pé, e fica morrendo de inveja, morrendo de inveja, morrendo de inveja. Não é possível que a gente não consegue ter isso no Brasil. Né? Marcelo, como a minha equipa já está a fazer um conjunto de mensagens a dizer que tem para que acabar. terminar, eu queria te fazer apenas um desafio. Não é? Sim. Nestes momentos que se têm trazido aqui do Brasil e esta enorme festa que o Brasil contaminou os portugueses nestes 8 meses de atividade, é só para te dizer que tu és também membro honorário da Casa. Então, contamos com a tua militância, porque também aqui é necessário essa militância. A militância. Eu não digo só no Matosinhos, mas levar esta militância para todo o país e alguns governos que a gente aqui também tem alguma dificuldade em falar e alertar que a arquitetura é importante, ok? Portanto, estás à vontade para regressar sempre. Eu vou só contar uma historinha rapidamente, 1 minuto, só para que eu acho que interessa principalmente ser contada aqui em Portugal. E quando a gente estava fazendo o Museu do Pão, nessa luta com os italianos, Noi Italiani, aquela história toda, tal. Esse meu amigo, Manuel Tolguinha, que é, claro, português, assim, de origem, de família, ele que armou toda essa jogada do moinho e tudo mais, e a gente ia para lá. E ele, um louco, então, falou, vou levar esses italianos daqui para conhecer o Vêneto, a terra deles lá. E criou um gemelágio, uma cidade irmã com Auronzo de Cadore e tal, com cidade irmã de Ilópolis, fez toda a ligação, e sai uma comitiva de 20 italiani de Ilópolis, o prefeito, vereadores, isso, aquilo, e vão visitar a Itália, que nunca tinham ido. Falam com sotaque, mas nunca tinham pisado na Itália. E o Tolguinha como guia. Comprou a passagem pela TAP. 3 dias em Lisboa, na ida. Vem do Brasil, para em Lisboa, 3 dias em Lisboa, ótimo, tal. Aí vão para Roma. Chegou em Roma, o Tolguinha, esse meu amigo, fuma muito, acordou 5 da manhã, 6 da manhã para fumar, e foi na rua fumar. Quando ele vai na rua, estão os 20 em pânico, de madrugada, chorando. O que aconteceu? Não, botaram a gente para fora do hotel, botaram para fora do hotel. Mas como assim? Eles levantaram cedo, como levantam cedo, são quase rurais, assim, né? E foram tomar o chimarrão, achavam que eles iam fumar maconha, e não sei o quê, aqui dentro não, tem que ser lá fora, fumar narguilé, sei lá, alguma coisa, e bota para fora. E não se entenderam com as línguas já. O italiano não funcionava, o Vêneto, o dialeto já não funcionava. Bom, aí vão para o Vêneto, vão para o Trento, vão lá, chegar lá, não se entendem, o arroz é duro, o macarrão é duro, tudo é caro em euro, e aquele horror, e os caras foram ficando... Na hora não via a hora de ir embora, voltaram para o Brasil e falaram, olha, a Itália nossa é aqui, não é lá. Tá? Bom, um dia o prefeito foi me buscar em Porto Alegre, eu estava fazendo a obra, eles tinham feito essa viagem. E o prefeito veio contando da viagem, isso e aquilo, não, mas, seu Marcelo, isso, seu Marcelo, aquilo. E eu falei, mas então a viagem foi boa? Ele falou, seu Marcelo, eles falam, nós gostemos mesmo, foi de Portugal.
É maravilhoso, né? Porque os caras acham que são italianos, mas a língua, eles são... A matriz é Portugal. Foi ótimo. Falei, bom, aí matou. Muito obrigado. É isso. Obrigado.